Boa noite. Boa noite. Defesa de Lula tenta adiar o interrogatório em Curitiba. O juiz Sérgio Moro negou o pedido de advogados para gravar a sessão. Esquema de segurança prevê bloqueios dos acessos ao fórum. E manifestantes pró e contra a Lava Jato ficarão separados longe do prédio. Empreiteiro depõe como testemunha de acusação contra Lula. Ricardo Pessoa, da UTC, confirma a cobrança de propinas na Petrobras. Ike Batista ganha mais prazo para pagar fiança de 52 milhões de reais. Em prisão domiciliar, empresário alega que está com os bens bloqueados. Polícia Federal faz buscas em imóveis da ex-mulher de Sérgio Cabral. Há suspeita de lavagem do dinheiro de corrupção do ex-governador do Rio. Presidente eleito da França, Emmanuel Macron, participa de ato oficial em Paris, ao lado de François Hollande, nos 72 anos da vitória contra Hitler. O Jornal da Gazeta está no ar. Aumenta em São Paulo o número de assaltos dentro dos ônibus. A insegurança faz parte da rotina de muitos passageiros, motoristas e cobradores. As duas linhas mais assaltadas saem da Lapa, na Zona Oeste, em direção à Zona Norte. A rua bem ao lado do Mercado Municipal da Lapa é ponto final de diferentes linhas de ônibus, como a 804710, sentido Jaraguá, e a 805010, que vai até o Morro Doce. As duas ligam as zonas Oeste e Norte e juntas somam 14 assaltos só nos 3 primeiros meses deste ano. São as duas linhas mais assaltadas da cidade de São Paulo em 2017. 2 vezes minha amiga foi assaltada dentro do ônibus. Eles pararam ela lá e pediram as coisas dela, a bolsa, o celular, pegaram tudo. Essa linha de ônibus aí tá muito complicada de pegar, porque o pessoal tá assaltando de dia, de noite, qualquer hora. Não tem horário nem bairro. A câmera de monitoramento da linha 378710, que liga a cidade Tiradentes ao metrô Itaquera, na Zona Leste, registrou o momento em que 3 homens entram no coletivo. 1 minuto depois, eles anunciam um assalto. Um vai em direção ao motorista, o outro pega o celular de um passageiro, enquanto o terceiro pula a catraca e recolhe objetos pessoais das vítimas. O assalto foi pouco antes da meia-noite do dia 28 de fevereiro deste ano. Mesmo quem não costuma utilizar os ônibus da capital, como o Wilson, se preocupa com a família. Quando a família não está completa dentro de casa, a preocupação é tremenda mesmo, né? E apesar da SP Trans explicar que a implantação do bilhete único aqui na capital, a partir de 2004, ter diminuído consideravelmente a quantidade de assaltos por aqui, entre janeiro e março deste ano, houve um aumento de 54% nesse tipo de crime, comparado com os 3 primeiros meses do ano passado. E quem sofre é justamente quem enfrenta essa rotina todos os dias. Foram 64 assaltos entre janeiro e março de 2016. Neste ano, a quantidade subiu para 99. Os números foram obtidos pela Globo News com base na Lei de Acesso à Informação. Luiz é cobrador há 28 anos e foi assaltado 3 vezes. A última no ano passado, justamente na segunda linha mais assaltada da capital. Agora, fica atento a qualquer movimentação. A gente conhece como eles se preparam para assaltar, assim, como eles estão se comportando, então a gente já se liga que eles estão querendo assaltar. O Antônio trabalha com o Luiz. Há 30 anos no ramo, conta como foi assaltado. Eram 2, um estava armado, mas você não tem o que fazer, né? Não tem como reagir. O carro cheio de gente vai fazer o quê? De certa forma você refém da situação, né? Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que a Polícia Militar faz reuniões constantes com a SP Trans para mapear os locais com maior incidência de assaltos. A Polícia Civil pede que as vítimas procurem as delegacias e registrem os casos para que eles possam ser investigados. O desemprego e a crise econômica têm levado ao aumento de favelas em São Paulo. Em 8 anos, quase 150 novas favelas surgiram na cidade. A história do casal Eric e Gleice se parece com a de muitas famílias em São Paulo que tiveram como única alternativa viver em uma área invadida. Hoje eu não tenho muito serviço, eu não sei ler, fiz até a 8ª e não sei ler. Sem dinheiro para pagar um aluguel, chegaram a morar na rua.
até que a menina Kimberly nasceu e os dois procuraram ajuda nos movimentos de moradia popular. Há 6 meses, eles moram num barraco, nesta invasão do MTST no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Aqui, pelo menos, a gente tem um teto para a gente poder ficar embaixo. A área batizada de Povo Sem Medo já abriga cerca de 2.000 famílias. O terreno particular foi invadido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em novembro do ano passado. Em 8 anos, o número de favelas em São Paulo saltou de 1.565 para quase 1.700. A crise econômica, o desemprego são apontados como os principais fatores para esse crescimento. E esse problema das moradias irregulares ainda parece estar bem longe de ser resolvido. As informações são do Infocidade, uma plataforma de dados da Prefeitura que desde 2008 realiza este levantamento. O mapa mostra que as favelas estão espalhadas por quase todas as regiões da cidade. Na invasão do MTST, aos poucos os moradores se organizam. Já criaram um bazar onde são vendidas roupas. O dinheiro é revertido em melhorias dos barracos. Todo esse dinheiro que entra é para, no caso, comprar um cano, comprar uma lona, né? Aqui existe até uma rádio criada pelos próprios moradores. Vamos ter zumba na terça-feira, a partir das 7. Vanessa montou um salão de cabeleireiro dentro da área invadida para atender as famílias. E assim a invasão vai crescendo, se transformando, até um dia virar um novo bairro na cidade. Já tem rádio, já tem salão de cabeleireiro, vai ter academia. E aqui o povo, a gente é muito bem acolhido. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC, diz que João Vacari, ex-tesoureiro do PT, controlava a propina a obra. Ricardo Pessoa prestou depoimento na ação penal em que o ex-presidente Lula é réu. O Ministério Público Federal acusa o petista de receber como propina um terreno para a construção do Instituto Lula. No depoimento, o empresário relatou que entre 2005 e 2013 havia reuniões em que se combinava quais empresas levariam determinadas licitações da Petrobras. Segundo Ricardo Pessoa, a discussão dos percentuais e da divisão dos pagamentos ocorria depois que as empreiteiras e consórcios tinham assinado o contrato com a estatal. Se pagava a propina porque nós éramos instados a colaborar. Por que se pagava isso? Porque nós éramos cobrados. De acordo com o empresário, a propina para o PT era paga via diretoria de serviços, a pedido de Renato Duque, então diretor da área. E o repasse ia para João Vacari, ex-tesoureiro do partido, atualmente preso no Paraná e já condenado na Lava Jato. Eu me reunia sistematicamente com o Vacari, lá no escritório, no meu escritório na UTC em São Paulo, onde a gente fazia um controle, praticamente uma planilha de controle obra a obra. Segundo o empresário, o pagamento era feito na forma de doação eleitoral para o Diretório Nacional do PT. Na época de campanha, as coisas se dividiam porque tinham algumas contribuições para a campanha que não eram vinculadas a obras. Eram meramente contribuições de campanha. Mas a grande maioria era descontada dessa planilha. Perguntado pelo juiz Sérgio Moro, o empresário negou que tivesse tratado sobre esses repasses com Lula ou com o ex-ministro Antônio Palocci. O senhor chegou a tratar desses assuntos com o senhor Antônio Palocci? Nunca, senhor. O senhor chegou a tratar desses assuntos com o ex-presidente Luiz Inácio? Não, senhor. A defesa do ex-presidente Lula pediu para adiar o depoimento dele marcado para quarta-feira em Curitiba. O juiz Sérgio Moro já proibiu a gravação da audiência. O pedido, que pode adiar o interrogatório, foi protocolado no Tribunal Regional Federal com sede em Porto Alegre, competente para avaliar medidas do juiz Sérgio Moro. Os advogados do ex-presidente Lula alegam que não há tempo suficiente para analisar documentos que a Petrobras anexou aos autos no começo deste mês. Trata-se de um arquivo digital com conteúdo equivalente a 100 mil páginas. A concessão de um prazo adicional já tinha sido negada por Moro. Assim como o pedido para gravar o interrogatório. Todas as audiências da Lava Jato já são gravadas e divulgadas, como determina a Constituição. Mas a defesa queria captar imagens e áudio por conta própria.
O juiz entendeu que a gravação independente poderia ser usada com propósito político-partidário. Porém, Moro determinou a instalação de uma câmera adicional que irá enquadrar toda a sala de audiência. Na quarta-feira, quando pela primeira vez Lula vai ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro, manifestantes não vão poder se aproximar do local do depoimento. Haverá bloqueios num raio de 150 metros da sede da Justiça Federal, que teve todas as outras audiências suspensas. Só quem mora ou trabalha no perímetro vai poder circular. E mesmo assim, depois de ter sido cadastrado pela PM. A pedido da Prefeitura de Curitiba, a Justiça proibiu acampamentos em ruas e praças da cidade, sob pena de multa de R$50 mil por dia. A decisão foi tomada depois da notícia de que caravanas de manifestantes estariam se organizando para ir a Curitiba acompanhar o depoimento. Entre elas, a do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A Frente Brasil Popular, que reúne entidades de esquerda, considera que a decisão visa criminalizar os movimentos sociais, que têm direito à liberdade de manifestação. No fim de semana, o juiz Sérgio Moro divulgou um vídeo nas redes sociais no qual pede às pessoas que não saiam às ruas nem viajem a Curitiba para apoiar a Lava Jato. Esse apoio sempre foi importante, mas nessa data ele não é necessário. Tudo que se quer evitar nessa data é alguma espécie de confusão e conflito. E, acima de tudo, não quero que ninguém se machuque em eventual discussão ou conflito nessa data. Por isso, a minha sugestão é: não venham, não precisa, deixe a Justiça fazer o seu trabalho, tudo vai ocorrer com normalidade e eu espero que todos compreendam. Também pela internet, a defesa do ex-presidente Lula criticou a iniciativa do juiz. O juiz Moro, que deveria ser um juiz imparcial, fala diretamente aos seus apoiadores. Isso não é normal em um sistema democrático. Em uma democracia, políticos têm apoiadores e oponentes. Juízes não. Em uma democracia, juízes não são personalidades. Em uma democracia, juízes não transmitem vídeos para os seus apoiadores. Por medida de segurança, a polícia delimitou espaços separados para manifestantes favoráveis e contrários a Lula. O ex-presidente é réu na ação penal que atribui ao petista a propriedade do triplex em Guarujá. A reserva e a reforma no imóvel seriam propina da OAS, o que Lula nega. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a estratégia de defesa de Lula. Lula e seus advogados revelam-se mais empenhados em duelar com Sérgio Moro do que em colocar de pé uma boa defesa. Agem como se dessem de barato que o juiz da Lava Jato condenará o pajé do PT. Esmeram-se na criação de incidentes processuais capazes de retardar o veredito. Fazem isso para tentar evitar que Lula vire um ficha suja antes de se tornar um candidato à presidência. Ao discursar num evento partidário na noite de sexta-feira, Lula repetiu: se aparecer alguém neste país que diga que um dia o Lula pediu R$10 para ele, eu terei a honradez de chegar para vocês e falar: eu não sou candidato porque não fui honesto com vocês. Esse lero-lero está com o prazo de validade vencido. O que não falta na praça é delator confirmando que Lula recebeu, sim, verbas e vantagens ilegais. Lula ficará inelegível se uma eventual condenação de Sérgio Moro for confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O réu tinha duas alternativas. Poderia adiantar o calendário para provar que é inocente, mas prefere atrasar o relógio. Empurra um processo com a barriga, rolando 87 testemunhas de defesa. Noutra ação, pede o adiamento do interrogatório menos de 72 horas antes da data marcada. Isso porque Lula dizia que está ansioso para encontrar Sérgio Moro. A adoção da barriga como principal arma de defesa é coisa de gente que se considera indefesa. Boa noite. Em evento do IBGE, o presidente Michel Temer afirmou que serão necessários alguns anos para o ajuste das contas públicas. O Brasil é a nossa casa. Nós devemos nos incomodar, porque é o combate ao déficit público que faz com que nós tenhamos tranquilidade absoluta. Agora, registro. Não se combate o déficit em 1 ou 2 exercícios. É preciso muitos exercícios financeiros. O nosso desejo, o nosso anseio, o nosso postulado
a nossa busca, a nossa procura é que, quem sabe, daqui a 10 anos se possa fazer uma revisão em que só se gasta aquilo que se arrecada, não é? Por isso que o prazo há de ser longo. No evento, o presidente voltou a defender a reforma da Previdência. E não é de hoje que os dados do IBGE, claríssimos, indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais. E por isso que o Paulo disse que a reforma da Previdência é inadiável. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini entrevista ao vivo o professor da PUC, Daniel Pulino, sobre a reforma da Previdência. 1000 obras do acervo do Museu de Arte de São Paulo estão agora online. Uma nova plataforma proporciona a visita virtual ao MASP. Você se aproxima do quadro, recebe informações, muda para a obra do lado a qualquer hora e de qualquer lugar. De clique em clique, já dá para conhecer uma boa parte do MASP pela tela do computador. O Museu de Arte de São Paulo passou os últimos 7 meses registrando material em altíssima resolução. Tem até um vídeo de realidade virtual que, se usado com os óculos apropriados, dá a impressão de estar fisicamente no museu. Desde março no ar, o MASP virtual na plataforma do Google surpreendeu. Foi bem impressionante, assim, a gente está super feliz, porque se a gente considera que no ano passado inteiro a gente teve mais ou menos 408 mil visitantes ao longo de todo o ano, em um pouco mais de um mês a gente já teve quase 230 mil acessos na plataforma. Virtualmente, as obras mais vistas são O Lavrador de Café, de Cândido Portinari, e Rosa e Azul, de Renoir. O passeio pelo computador ou com os óculos de realidade virtual não serve apenas para encurtar distâncias ou como ferramenta de pesquisa. A tecnologia traz possibilidades curiosas. A aproximação da imagem, por exemplo, traz detalhes que seriam difíceis de ver a olho nu. Mas aqui, frente a frente com a obra, é diferente. É uma experiência ímpar. Aqui, ao todo, são 9 mil obras. Na internet, é possível ver pouco mais de 1000. Acho que tem que estar no espaço, ainda mais no Museu da Lina. Eu não conhecia os cavaletes dela, eu acho que não é a mesma coisa. Pode, né? É uma forma das pessoas verem os quadros, mas não substitui. Para mim é muito importante sentir o que o artista fez antigamente, foi o relief que fica na pintura. As 9 mil obras do acervo também não ficam em tempo integral abertas ao público, mas em algum momento serão expostas. Na internet, há barreiras como direitos autorais, que possivelmente vão impedir que todas elas estejam um dia no mundo virtual. Mas a experiência pela internet ajuda a viajar, tanto que outros museus famosos do mundo, como o d'Orsay, de Paris, ou o British Museum, de Londres, ou ainda a Pinacoteca, aqui mesmo em São Paulo, já usam a ferramenta do Google. Hoje em dia já se sabe que disponibilizar as obras online estimula as pessoas a virem ao museu. A Justiça suspendeu o prazo para que Eike Batista pague 52 milhões de reais de fiança. A decisão é do juiz Marcelo Bretas. O prazo para que Eike pagasse a fiança terminava hoje, mas a defesa pediu o adiamento e foi atendida. Os advogados de Eike Batista alegam que todos os bens do empresário, num total de 240 milhões de reais, foram bloqueados num outro processo. O juiz Marcelo Bretas, que determinou o pagamento, aguarda uma resposta sobre esse processo e, por isso, decidiu suspender o prazo de pagamento. Eike ficou preso em Bangu, mas agora cumpre prisão domiciliar. Ele é acusado de pagar propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A Polícia Federal cumpriu hoje, na região serrana do Rio de Janeiro e em São João del Rei, Minas Gerais, mandados de busca e apreensão contra a ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral, Suzana Neves. Segundo as investigações das operações Calicute e Eficiência, Suzana teria comprado uma casa em São João del Rei, em Minas, por R$600 mil. O Ministério Público Federal apura se o imóvel foi adquirido para guardar bens, principalmente obras de arte, da organização chefiada por Cabral, ex-governador do Rio e ex-marido de Suzana. Ele está preso desde novembro, acusado de cobrar propinas em obras no estado, quando era governador.
Há suspeita ainda de que Suzana tenha recebido R$1.200.000 da empreiteira FW Engenharia, como forma de ocultar uma suposta propina para o ex-governador. Em janeiro, a ex-mulher de Cabral foi levada coercitivamente para depor. O Ministério Público Federal entrou com uma apelação na Justiça para que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tenha aumento da pena. Eduardo Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão em apenas um processo da Lava Jato por ter recebido propina num contrato da Petrobras. A sentença foi dada pelo juiz Sérgio Moro em 30 de março. Na apelação feita ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os procuradores da Lava Jato pedem que a Justiça reconsidere uma das acusações em que Eduardo Cunha é apontado como mandante da lavagem de $165 mil no exterior. O juiz Sérgio Moro já tinha inocentado Cunha desse crime, alegando falta de provas. Além do aumento de pena, o Ministério Público Federal pediu para que Eduardo Cunha seja condenado a pagar uma multa de $77 milhões de reparação pelos crimes praticados. Eduardo Cunha está preso no Complexo Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde outubro do ano passado. Na sentença, o juiz Sérgio Moro determinou que ele continue preso durante a fase de recursos do processo. Moro alega que, mesmo estando na cadeia, Cunha tentou chantagear e ameaçar testemunhas. Cunha responde a outras 2 ações penais por suspeita de recebimento de propina. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Fernando Henrique diz que Dória e Luciano Huck são o novo. Não disse, mas isso quer dizer que Alckmin, Aécio e Serra seriam o velho. É da cultura brasileira, mais ainda na política, dizer não dizendo e vice-versa. O que importa costuma ficar escondido, encoberto por palavras e imagens. As revistas Veja, Isto É, trazem na capa o juiz Moro e Lula, no ringue, como se fossem boxeadores, lutadores de MMA. Lula é réu e o juiz Moro irá ouvi-lo sob o triplex na quarta-feira. Juiz não é herói e não deveria falar fora dos autos. Juiz não acusa, juiz julga. Osmar Serralho é ministro da Justiça. Homens armados atacaram uma aldeia dos índios Gamela, no Maranhão. 13 feridos. E o ministro se referiu às vítimas como supostos índios. Um ministro da Justiça deveria condenar e investigar ataques, fosse contra índios, vikings, esquimós ou fazendeiros. O que o ministro não diz? Que em 2015, o último número oficial, foram assassinados 137 indígenas. Como não diz que mais 87 índios se suicidaram. Entre os Kaiowá Guarani, Mato Grosso do Sul, já são quase 1.200 suicídios. Mas se esconde o que deveria ser gritado. A Tax Justice Network informou: a sonegação no Brasil é da ordem de 13% do PIB. Segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas, isso significou 790 bilhões de reais só em 2015. Estocados em paraísos fiscais, essa mesma Tax Justice estimou 519 bilhões de dólares. Foram repatriados 51 bilhões de reais. E 71 mil brasileiros não pagam impostos na pessoa física sobre lucros e dividendos. Último número conhecido, 200 bilhões de reais em 2013. Enquanto tudo isso, a Comissão Mista do Congresso aprovou um novo refis, regularização tributária. O relator, que deve 67 milhões à União, foi o deputado Newton Cardoso Júnior, PMDB de Minas. Ele concedeu desconto de 99% para multas e juros da sua própria dívida. Com sofreguidão, na marra, seguem as tais reformas, com informações essenciais escondidas dos que pagam a conta. Isso é o velho fantasiado de novo. Boa noite. Uma pesquisa aponta que 1 em cada 3 brasileiros já teve um parente ou amigo assassinado. O estudo foi feito pelo Datafolha a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O levantamento mostra que 94% dos entrevistados acreditam que o nível de homicídios no Brasil é alto. 64% reconhecem que as maiores vítimas de violência são jovens, negros e do sexo masculino. 35% disseram ter um conhecido próximo que foi vítima de assassinato. O número corresponde a 50 milhões de brasileiros. Segundo a pesquisa, 12% já perderam um amigo ou parente morto por um policial ou guarda municipal. A gente sabe que a violência letal é uma coisa que impacta não só pelo número de vidas perdidas em si, mas que tem reflexos no sistema de saúde, tem reflexos no sistema de previdência, né? Tem um custo muito grande para o país. E quando a gente pensa também nos parentes dessas vítimas e o que isso afeta também a continuidade das suas vidas, a forma como ele trabalha, os traumas psicológicos que isso gera, tudo isso está englobado nesse custo maior que a gente tem, que não é só econômico, né? O custo humano que a gente tem. Nas ruas, a percepção é de que a polícia tem um papel importante no combate à violência, mas não é a única responsável. Não, isso tudo vem da educação, né? Parte do começo. Isso não vai diminuir enquanto a gente não resolver a parte social do município e do Brasil. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram registradas 201 vítimas de homicídio doloso só aqui na capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no estado, o número sobe para 942 vítimas nesse mesmo período. Segundo um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, também no primeiro trimestre deste ano, houve alta de 31,5% no número de vítimas nas cidades da Grande São Paulo em comparação com o ano passado. Guarulhos é a campeã. Foram 38 mortes em 2016 e 61 em 2017. Em segundo lugar está São Bernardo do Campo, com 9 vítimas de homicídio doloso nos primeiros 3 meses do ano passado e 16 no mesmo período deste ano. E em Barueri o número triplicou, foi de 5 mortes para 15. Segundo a reportagem, uma guerra entre as facções criminosas PCC, Primeiro Comando da Capital, e CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, fez os números dispararem na região metropolitana. Em abril deste ano, 4 homens foram mortos em Osasco, na Grande São Paulo, ao serem baleados por atiradores em um carro. No mesmo mês, outras 2 chacinas na capital paulista deixaram 9 mortos. Uma no Campo Limpo, zona sul da cidade, e outra no Jaçanã, na zona norte. Enquanto a gente não tem a perspectiva mais básica, o direito mais básico, que é o direito à vida garantido, parece que todos os nossos direitos eles estão um pouco suscetíveis também. O Datafolha ouviu 2.065 pessoas maiores de 16 anos entre os dias 13 e 8 de abril. A margem de erro é de 2 pontos. Na França, Emmanuel Macron foi escolhido ontem para suceder François Hollande na presidência do país. O resultado repercutiu bem na União Europeia, mas houve protesto em Paris. Hoje, cerca de 1.000 manifestantes foram às ruas do centro da cidade para criticar as políticas liberais do presidente eleito, protestar contra a reforma trabalhista e pedir que o novo governante não mexa nas conquistas sociais. O candidato de centro foi o grande vencedor do segundo turno. Ele recebeu 66,6% dos votos válidos, contra 33,94% de Marine Le Pen, da extrema-direita. Mas o destaque dessas eleições foi o alto índice de abstenção. 25,38% dos eleitores franceses não foram às urnas ontem. É o maior número desde 1969. Não houve um segundo turno pela primeira vez em mais de 60 anos. Os tradicionais partidos republicano e socialista foram mal nas eleições. Após a divulgação do resultado, Macron fez 2 discursos, um em seu comitê de campanha e outro na esplanada do Museu do Louvre. Em ambos, disse que a França estará na frente na luta contra o terrorismo e que a unidade e a moralização da vida pública do país serão prioridades no seu mandato. Manaus decretou estado de emergência por causa da imigração de índios venezuelanos. Mais de 400 índios estão acampados em viadutos e também na rodoviária de Manaus. Eles fogem da crise econômica e política na Venezuela. E o fim de semana foi novamente de muitos protestos em Caracas. Pelo menos 37 pessoas já morreram nas manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. Aqui em São Paulo, a polícia investiga se o acidente na Avenida 23 de Maio foi provocado por um racha entre 2 carros de luxo.
acidente ocorreu próximo ao viaduto Beneficência Portuguesa. Uma Ferrari que possivelmente disputava um racha com um Porsche capotou, bateu com um Honda Fit e terminou colidindo em um poste. O carro ficou destruído. Para a polícia, o motorista do Honda Fit disse que tentou mudar de faixa quando o Porsche passou por ele em alta velocidade. Ao fazer a mudança, foi atingido pela Ferrari. O casal que estava dentro da Ferrari foi socorrido pelo motorista do Porsche, segundo a testemunha. De acordo com a CET, uma vítima foi socorrida por pessoas que passavam pelo local e pelos bombeiros. O caso foi registrado no distrito de número 78, nos Jardins, como racha, lesão corporal na direção de veículo automotor e colisão. A Ferrari foi apreendida e encaminhada para a perícia. A semana começou ensolarada aqui em São Paulo e até deu uma esquentadinha. A máxima hoje chegou aos 25 graus. Tá mais quentinho. E como previsto, não tivemos chuvas e tudo indica que o tempo vai continuar assim nos próximos dias. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. O ar mais seco não dá chance para chuva em boa parte do país. Por isso, em toda essa área em amarelo no mapa, terça-feira vai ser de sol e pouca nebulosidade. Mas olha, no sul do Brasil, áreas de instabilidade associadas a uma nova frente fria avançam pela região, provocando chuvas e até friozinho. Chove também pelo oeste da região do centro-oeste e em boa parte do norte e do nordeste do país. Ali pelo litoral de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a previsão é de tempo fechado amanhã. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Natal, dia chuvoso, mas com máxima de 29 graus amanhã. Em Porto Alegre também chove a qualquer hora, mas com algumas aberturas de sol e temperaturas entre 18 e 24 graus. No Rio de Janeiro, o dia começa com 17 graus, podendo ter um pouco de névoa, mas à tarde faz até 32 graus com tempo firme. E em Cuiabá, calorão em torno dos 35 graus nesta terça-feira. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Como a gente vê no mapa, a previsão para todo o estado é de uma terça-feira ensolarada. Ainda faz friozinho de madrugada, mas esquenta à tarde pelo interior, viu? Chega a fazer até 30 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto, a máxima vai ficar em torno dos 29 graus. E para o litoral, a máxima prevista é de 27 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. Para a capital, o sol vai brilhar forte nos próximos dias e não há chances de chuva. Nessa madrugada, teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde de 26 graus por aqui. Na quarta-feira, os termômetros vão ficar entre 13 e 25 graus, mas na quinta esfria um pouquinho e teremos mínima de 15 e máxima prevista de 23 graus. O PIB do agronegócio paulista cresceu 7,4% no ano passado e atingiu 276 bilhões de reais, segundo o levantamento feito pela Fiesp em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. O campo mostra que está realmente imune à crise. E São Paulo continua a registrar números crescentes ano a ano e em 2016 não foi diferente, não. Resultado de 276 bilhões de reais. Valor mais de 7% acima do que já tinha sido gerado em 2015, ano positivo para o agronegócio paulista. No cenário nacional, a produção de São Paulo continua a representar uma fatia importante, quase 19% da atividade agrícola e agropecuária de todo o país. Destaque em 2016 para a recuperação dos setores de cana-de-açúcar e laranja, que São Paulo costuma liderar. Queda apenas na indústria pecuária, com recuo de quase 1% em relação ao ano anterior e, entre os motivos, uma redução na demanda doméstica. Ainda assim, o setor gerou perto de 2 milhões de empregos formais em todo o estado de São Paulo no ano passado. O ministro da Fazenda disse hoje que o governo quer evitar surpresas na votação dos destaques da reforma da Previdência que começa amanhã. Segundo Henrique Meirelles, mesmo com as mudanças já feitas no texto, a reforma ainda garante o ajuste fiscal proposto pelo governo. Durante um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que o governo tem que ter uma boa margem de votos para aprovar a reforma. A discussão agora é assegurar uma margem
para não haver dúvidas ou surpresas. Estamos seguros, né, de que haverá aprovação, que há margem para isso, mas esta medida da sintonia fina está ainda sendo realizada. E para evitar confusão, a Câmara dos Deputados não vai permitir que o público entre no prédio onde vai acontecer a votação. O acesso de veículos à entrada principal do Congresso será restrito aos parlamentares e um dos estacionamentos será fechado a partir de amanhã para uso de carros da Polícia Militar. O esquema foi montado para evitar novos protestos, como dos agentes penitenciários. Na última quarta-feira, durante a votação dos destaques da reforma da Previdência, eles invadiram a sessão da comissão. O grupo reclamava de não ter sido incluído nas mesmas regras dos policiais na questão da aposentadoria. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. Toda a política do governo e o noticiário de economia estão muito atrelados à reforma da Previdência, porque as perspectivas de retomada estão relacionadas a isso. Há até uma certa impaciência com relação ao gradualismo dessa retomada. Se pegarmos as projeções do mercado, insistentemente, o relatório Focus tem mostrado uma previsão de expansão do PIB este ano em torno de 0,5%, chegando a 2,5% no ano que vem. Para uma economia que levou um tombo histórico por 2 anos consecutivos, isso parece pouco. Assim como parecem modestos demais os sinais de melhora, como a inflação mais baixa, a queda dos juros básicos, a reação do comércio exterior, uma certa retomada de atividade dos vários setores. Esses movimentos ainda não trazem muito alívio para a população, diante da perda do poder de compra que vem do período de inflação mais elevada, o endividamento alto, o desemprego que continua batendo recordes. Mas não tem mágica. A economia passou por uma desorganização muito grande em vários sentidos e a reorganização demora mesmo. O governo, tendo de segurar as despesas para viabilizar o ajuste fiscal, não tem muito como agir para estimular mais o crescimento. A burocracia ainda trava as concessões de infraestrutura que poderiam gerar mais atividade. O consumo segue com freio de mão puxado por todos os fatores que eu citei. E as empresas trabalhando com ociosidade não vão expandir os investimentos tão cedo, pelo menos não de forma que faça diferença no andamento geral da economia. Então temos de nos contentar com o gradualismo. Porém, nem esse gradualismo vai estar garantido se a reforma da Previdência não sair. E isso não é propaganda oficial. Da forma como as contas públicas estão desequilibradas e o rombo do sistema previdenciário aumentando, sem a mudança de regras, o ajuste fiscal não vai acontecer, o que seria péssimo do ponto de vista de credibilidade. E a perda de credibilidade nas condições atuais só deixaria ainda mais difícil a saída da crise. O país não acaba sem a reforma da Previdência, mas fica bem mais complicado. O desequilíbrio das contas interfere em todo o processo de retomada, das reações do mercado financeiro ao controle da inflação e a queda dos juros, passando pela atração de investimentos. Eu volto na quinta, até lá. Foi-se o tempo que o lucro das bancas vinham da venda de jornais e revistas. Hoje, os espaços são verdadeiras lojas de conveniência. Dá para comprar guarda-chuva, acessórios para computador e até presentes de última hora. Não é de hoje que as tradicionais bancas de jornais de São Paulo são alvo de pichações. Alguns jornaleiros, como a Lina, passaram a permitir o grafite para evitar a ação dos vândalos. Ele me mostrou alguns desenhos, mas depois ele bolou um outro que diz que é como se fosse um jogo de internet. A legislação prevê que todas as bancas devem ser pintadas de cinza e que a manutenção fica por conta do comerciante. Quem não respeita pode receber multa entre R$ 38 e R$ 152. Mas se tiver grafite, não há multa. Só não pode ter menção comercial. Isso porque ainda está parado na Câmara de Vereadores o projeto que regulamenta o uso publicitário nesses locais. A ideia é permitir até 4 painéis com propagandas em cada banca. Renda extra para a prefeitura e também para os jornaleiros. Na verdade é para complementar a renda do que ficou o buraco da internet, né? A banca do Seu Salvador já tem espaço para propagandas. Dos 81 anos, 50 foram dedicados ao comércio. No começo vendia muita revista, jornal. Estado de São Paulo chegava a vender 300, 400 por domingo.
Hoje, as vendas de jornais e revistas por aqui somam apenas cerca de 15% do faturamento. O restante vem da venda de outros produtos, como livros, doces e até artesanato. Saída para atrair a clientela que foi aprovada pela Prefeitura em 2013. Como se as bancas fossem, então, uma pequena loja de conveniência. E o mercado de bancas estagnou aqui na capital. Para se ter uma noção, desde 1996, a Prefeitura não realiza um novo edital de concessão de bancas. Ou seja, são 11 anos sem uma única nova liberação para novas bancas. E aqui da fábrica na Zona Leste, o que sai de modelo novo é para substituição. Na capital, são permitidos 5 tamanhos diferentes de bancas e os preços variam entre 14 mil e 150 mil reais. Aqui tem um expositor de jornais, giratório. Aqui existe um vão para se colocar uma geladeira para vender refrigerantes. Aqui umas prateleiras para salgadinhos. A fábrica começou há 25 anos. Na época, era exclusiva de bancas. Mas essa produção caiu e hoje contabiliza só 20%. Se vende mais eletrônicos e conveniências do que jornal e revista. Ela precisa mudar o foco. E quem dedicou a vida ao trabalho nem pensa em mudar. Quanto Deus me der saúde para poder trabalhar, então eu venho trabalhar. Ninguém me segura em casa. Ninguém. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo um pedido para que o ministro Gilmar Mendes deixe a relatoria do caso que envolve Eike Batista. Mendes concedeu um habeas corpus ao empresário no fim do mês passado. Janot afirma que Gilmar Mendes não poderia atuar nessa causa porque a mulher dele, Guiomar Mendes, trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que é justamente quem defende Eike Batista. E agora vamos às notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. Lembrando que depois do esporte nós entrevistamos ao vivo o professor de Direito da PUC, Daniel Pulino. Fim de semana de campeões estaduais por todo o país. Além do Corinthians ter erguido a taça pelo Campeonato Paulista, teve surpresas em várias regiões do Brasil, né, Michele? Verdade, Estela. Boa noite. No Rio deu Flamengo contra o Fluminense, mas as maiores surpresas mesmo foram no Sul, onde o Novo Hamburgo foi campeão em cima do Internacional. Aí eram 106 anos de história, esse clube nunca tinha ganhado o campeonato, ganhou. E a Chapecoense, que conquistou a taça mesmo perdendo em casa para o Avaí. Vamos ao giro dos campeões estaduais. Em São Paulo, o Corinthians faturou o título após empatar com a Ponte Preta em casa. O primeiro gol saiu dos pés de Romero, 1-0. A Ponte Preta empatou após a cobrança de falta de Ravanelli e finalização do zagueiro Marlon. 1-1, placar final que deu o título ao Corinthians, que venceu a primeira partida por 3-0. Festa para o primeiro troféu erguido pelo Timão na Arena Itaquera, diante de 46 mil torcedores. Primeiro título também da carreira do técnico Fábio Carilli. No Rio, o Flamengo foi campeão, mas foi o Fluminense que saiu na frente aos 3 minutos de jogo com a cabeçada de Henrique Dourado. O Flamengo empatou só aos 39 do segundo tempo com o peruano Paulo Guerreiro, pegando o rebote na pequena área. Apesar do empate já garantir o título ao Flamengo, Rodinei ainda marcou aos 50 minutos de jogo, em rápido contra-ataque. Final 2-1 Flamengo e festa no Maracanã, tomado por 68 mil pessoas. Depois de 5 meses da tragédia, a Chapecoense conquistou um título dentro da Arena Condá. Com a bola rolando, o Avaí venceu a partida por 1-0, mas a Chape tinha vantagem feita no jogo de ida. Pela primeira vez na história, o time da Arena Condá é bicampeão consecutivo do catarinense. No Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo e Internacional ficaram no empate por 1-1 no tempo regulamentar e a decisão foi para os pênaltis, com um show de horrores nas cobranças do Inter, que desperdiçou 3 chutes. O Novo Hamburgo foi mais competente nas penalidades e definiu a vitória com Pablo. Dono da melhor campanha do campeonato, o Novo Hamburgo é o primeiro time do interior a conquistar um título gaúcho após 106 anos de história.
Michele, muita festa também no Corinthians, né? Que, na verdade, surpreendeu, né? Acho que era a quarta força, né? Exatamente. Aí no Campeonato Paulista. O Corinthians, tido como quarta força, surpreendeu e venceu o campeonato. Mas o que vale a pena destacar também é que é uma nova geração de treinadores que ganhou os campeonatos estaduais. Então, no Corinthians tem o Carille, que tem 43 anos, no Flamengo, o Zé Ricardo, primeiro título, 45 anos, o Roger Machado, no seu Atlético Mineiro, 42 anos. Então, e no site gazetesportiva.com tem uma série de novos treinadores aí que venceram os estaduais. Pois é, Michele, depois do Brasil, a América do Sul pode ter novamente a sede de uma Copa do Mundo, né, Michele? Exatamente. Os jornais europeus divulgaram hoje que a candidatura tripla da Copa de 2026, com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México, deve ser a única, abrindo portas para que o Mundial seguinte, o de 2030, também tenha sede compartilhada. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, confirmou que o continente cobiça a vaga para realizar uma Copa do Mundo no Uruguai e na Argentina. Agora, o maior obstáculo é o quê? A China, que também quer um Mundial na Ásia e deve competir com os sul-americanos pela vaga, Estela. Obrigada, Michele. Boa noite. E a seguir, Rodolfo Gamberini entrevista o professor de Direito da PUC, Daniel Pulino, sobre a reforma da Previdência. Até já. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Foca no trânsito, foca na direção. Foca na vida. 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Dirigir exige 100% da sua atenção. Não vacila. Se beber, não dirija. Não use celular ao volante. Respeite os limites de velocidade e use o cinto também no banco de trás. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Foca no trânsito. Presentão das Mães Veste Casa. Não dá pra perder. Segura, coração! Começou o Presentão das Mães Veste Casa. Você vai amar as ofertas. Tudo que a sua mãe gosta, só na Veste Casa. Cobertor casal flanel por apenas R$ 35 cada. Manta estampada casal por apenas R$ 19,99 cada. Cobertor casal 2 em 1 por apenas R$ 59,99 cada. Presentão das Mães é Veste Casa. Vem logo, sua mãe merece. Fazia tempo que São Bernardo precisava de trabalho. Ainda bem que a prefeitura sabe como fazer. Economizou R$ 1 milhão por dia, 100 milhões em 100 dias. E por falar em economia, todo mundo que deve para a prefeitura pode pagar sem juros e sem multas. A prefeitura está pagando as dívidas do passado e voltou a investir na cidade. Criou o programa Educar Mais, com escolas em período integral. O Saúde Prioridade está acabando de vez com a fila da saúde que durava anos. E com o Nova São Bernardo, a prefeitura está cuidando da cidade pra valer. Isso é respeito com o dinheiro público. Prefeitura de São Bernardo do Campo, cidade do trabalho. Você já pensou em montar seu time dos sonhos? Godoy. Então tá mostrando que como técnico também é incompetente e continua arrogante, metido. Flávio. Vai ter que trabalhar 10 vezes mais porque vou pegar no pé. Chico. Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Celso. Os clubes são grandes, mas os dirigentes são pequenos. E aí não adianta, eles são é que estão no poder, né? Michele. Põe na tela.
O melhor time de comentaristas está no Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o professor de Direito da PUC, Daniel Paulino. Ele é também diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Paulino, desculpe, eu errei o nome dele, é Paulino. Diretor do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Boa noite, desculpe ter errado seu nome, Paulino. Boa noite. Vamos começar do geral. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa reforma da Previdência que o governo está querendo? Sem dúvida, a gente precisa reformar a Previdência. Por quê? Porque a população brasileira envelhece num ritmo acelerado e os cenários que se faz para o futuro, principalmente para o médio e longo prazos, é de que há uma inversão na pirâmide, né? Já não é nem uma pirâmide, é uma colmeia que vai virar uma pirâmide invertida mesmo lá para 2060. Pelo envelhecimento da população. Pelo envelhecimento da população. Quer dizer, mais jovens, menos jovens, sustentando muitos idosos, pessoas, uma quantidade grande de idosos e que vão viver mais tempo, vão receber mais tempo de aposentadoria. Então é preciso fazer alguma coisa agora e a gente tem uma janela de oportunidade. Só não sei se precisaríamos fazer com tanta urgência, com tanto atropelo como tem sido feito nessa última reforma. É que, na verdade, o governo está fazendo isso com outro objetivo, é de reduzir o gasto público. Pois é, esse é um pecado comum em época de reforma e nesta reforma particularmente, diante da crise que a gente está vivendo nos últimos anos, parece estar acentuado isso. Não combina com previdência, que é alguma coisa que se faz para um horizonte de 35, 40 anos, geralmente não combina fazer alguma coisa pensando em economizar dinheiro para o orçamento seguinte, para 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque isso acaba atropelando, acaba pegando gente que está perto de aposentadoria e cria muitas resistências, tirando a possibilidade de se fazer uma discussão séria, madura, não com base nos interesses de quem tem mais força naquele momento. O senhor disse que é necessária a reforma, mas não dessa forma que está sendo feita agora. Há setores que vão ser penalizados com essa reforma, na sua opinião? Sim, acho que sim. Acho que tem muita coisa na reforma que precisa ser feita. Por exemplo, idade mínima. É inegável que a gente precisa ter uma idade mínima. Não sei se para essa transição imediata, pegando as pessoas que já estão com 2 anos, 3 anos para se aposentar, como está sendo feito agora. Mas em termos de populações, de setores, quem é que está sendo bastante atingido? Os rurais. Houve uma melhora do relatório apresentado em dezembro pelo governo e este que foi votado semana retrasada e volta a ser votado amanhã, os destaques. Houve uma melhora quanto a isso, mas uma melhora que não atingiu todos os trabalhadores rurais, apenas os segurados especiais, que é uma parcela importante, mas não é total. O benefício de prestação continuada, né, que agora passa a se chamar transferência de renda para as pessoas idosas ou deficientes que não têm família, não têm condições de se manter e precisam ganhar um salário mínimo do governo. Isso também tem um impacto, por quê? Porque está sendo aumentada a idade. A gente vai dizer, bom, de 65 para 68 são só 3 anos, Daniel, mas nesses 3 anos você pega uma grande quantidade de pessoas que são miseráveis, que não têm do que viver. Agora, uma coisa também que o governo não tem esclarecido corretamente, aliás, nem tocou nesse assunto, é o desvio de finalidade do dinheiro da Previdência, porque grande parte, 30%, cerca de 30% do dinheiro da Previdência não é usado na Previdência. Pois é, esses 30% são as chamadas desvinculação de receitas da União, que antigamente se chamava Fundo... Exatamente, DRU. E antigamente teve o nome, a primeira vez que apareceu na Constituição em 94, de Fundo Social de Emergência. O que é isso? Ele retira 30%, no início 20%, agora 30%, de toda a arrecadação de impostos e contribuições federais, inclusive aquelas que iriam para a Seguridade Social. É verdade que só a DRU ela não vai resolver o problema. Mesmo que se a gente considerasse que não há retirada da DRU em relação às contribuições previdenciárias, o déficit, entendido da forma como o governo entende, quer dizer, quanto arrecada no ano e quanto se paga de benefício no ano, ele subsistiria. Mas, sem dúvida, minoraria o problema. E, então, não é total a verdade de quando se diz, olha, o déficit, se tivesse a DRU, não tem déficit. Não é verdade isso. É preciso fazer alguma coisa, como eu disse. Mas seria muito menor. Mas claro que seria menor. Há um desvio de finalidade, como você disse. Por quê? Porque a Constituição gravou uma finalidade. A Seguridade Social, que não inclui só a Previdência, é verdade, mas também saúde e assistência, precisa desses recursos. Por isso, a Constituição quis separar do orçamento da União. Com o tempo, isso foi sendo, de novo, acoplado e misturou para ter justamente maior flexibilidade pelo governante.
Quase 71% da população brasileira é contra a reforma da Previdência como ela está sendo feita. Tem, como o senhor já tocou no assunto, categorias que têm maior poder de pressão e conseguem vantagens. Há alguma justiça nessa reforma? Olha, se a gente disser que é totalmente injusta, seríamos injustos também, não é? Mas claro que num ambiente de disputa de interesses, existe, claro, aquele que consegue fazer prevalecer o seu interesse. Por exemplo, os policiais, não é? Teve aquela confusão na última votação na comissão especial, em que os policiais foram colocados numa situação especial, depois entrou a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado e os agentes penitenciários que estavam no texto originalmente foram retirados. Categorias armadas têm maior poder de pressão? Pois é, não pode ser assim, absurdo. Não pode ser no grito, né? Então acaba acontecendo esse tipo de coisa. Os militares que ficaram totalmente de fora, e aí vai se pedir um sacrifício enorme, por exemplo, para totalmente rurais. De fora, com uma aposentadoria melhor que o resto Sim, da população. Muito mais cedo, muito mais jovem, com pensões em condições favoráveis para os dependentes que já recebem. Então, e não só quem recebe, mas que podem receber. Que herdam, né? Que herdam. Parece herança, né? A herança no dinheiro público, a gente não trata, olha, se não casar, recebe o benefício. Isso parece herança. Em matéria de previdência, você paga o benefício com recursos de todo mundo se houver necessidade. Eu não posso trabalhar, eu preciso ganhar o benefício. Mas não porque eu não casei, né? Senão a moça vive em pecado o resto da vida, porque formalmente não casou e não perde a mesada. Então, isso já foi corrigido nos tempos para cá, mas existiu muito no passado para servidores, especialmente para militares. Tá bem, professor. Eu agradeço muito a sua entrevista aqui no Jornal da Gazeta. Nosso tempo se esgotou. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. O grupo Serial Funkers agita o palco do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.